o Supremo já tem data, Isabel Mega, para marcar esse momento de discutir o código de ética, código de conduta? A gente tem algo assim palpável para olhar e pensar, bom, o assunto está avançando? Não necessariamente palpável de entender quando que esse código vai se tornar uma realidade. Mas a gente tem um primeiro encontro com todos os ministros reunidos novamente, marcado para o dia 12, Elisa, que é um almoço tradicional que eles fazem de início do mês, e esse deve ser um desses temas. Agora, vai ser importante também para sentir um pouco da temperatura junto aos outros ministros, já que Fachin resolveu partir para uma espécie de enfrentamento contra a maioria. Ontem, aqui no live, você me perguntou, e aí, tá andando o código de ética? E a resposta que eu te dei foi, não tá ainda, mas você viu que Fachin foi muito enfático e quis dobrar as apostas contra uma temperatura interna que ele mesmo revelou em entrevistas que deu a diversos jornais, de que a maioria do Supremo Tribunal Federal entende que precisa de um código de ética, um código de conduta, mas entende que esse não é o momento adequado. Mas ele deu todos os recados possíveis de que quer, sim, fazer essa discussão acontecer agora. Então, esse almoço vai ser, digamos assim, um dos primeiros momentos dos ministros todos juntos para que eles possam começar a discutir isso. O fato de ser Carmen Lúcia é algo muito estratégico, Elisa, porque Carmen Lúcia é uma ministra de atuação discreta. Carmen Lúcia já colocou uma linha geral de para onde que ela pode apontar esse código de conduta no Supremo. Quando ontem, na abertura do ano do Tribunal Superior Eleitoral, ela já dá algumas linhas daquilo que vem a ser um código de conduta para a Justiça Eleitoral. Isso vai ser discutido depois com os TREs também nos próximos dias. Ela vai ter uma reunião com os presidentes dos tribunais regionais eleitorais de todo o país. Então, já dá uma linha de indicativo, porque aquilo que pode ser aplicado para esses magistrados também pode ser usado de exemplo para aquilo que for aplicado internamente no Supremo Tribunal Federal. Ali você tem alguns exemplos como palestras, você tem alguns exemplos de condutas que seriam aceitas ou não por magistrados. E a Carmen Lúcia não é uma ministra dada aos holofotes, a consultas de bastidores com jornalistas, é uma ministra de atuação muito mais discreta, que, aliás, é um perfil muito semelhante ao próprio perfil do ministro Fachin. Outra ministra que tinha essa atuação e compõe essa trinca da discrição, digamos assim, do Supremo Tribunal Federal, era agora a ministra aposentada Rosa Weber, também era dada mais ao afastamento dessas aparições públicas, dessas falas, dessas conversas de bastidores. E Carmen Lúcia é uma ministra internamente muito respeitada. Hoje é uma das mais antigas na Suprema Corte. Então, por que é estratégico? Porque ele escolhe uma ministra que pode construir pontes entre essas adversidades que a gente tem e discordâncias entre os ministros diante de tudo que está colocado. O que o Fachin está tentando fazer é uma espécie de limpeza da imagem do Supremo Tribunal Federal, porque a Corte sai manchada diante de todas as colocações que são feitas sobre o caso Master. Isso tem um apelo junto à população, tanto é que a gente vê o comportamento do Congresso Nacional, da oposição, escalando isso, porque tem um antagonismo da oposição bolsonarista com o Supremo Tribunal Federal. Então, usa isso como artilharia contra o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo, via Fachin, está tentando desenvolver algum tipo de blindagem de imagem, de recuperação de imagem do Supremo Tribunal Federal diante dos últimos casos que são colocados com ministros. Então, a ministra Carmen Lúcia é alguém que traz muito uma imagem dessa discrição que é necessária nesse momento e que pode ajudar a fazer pontes com os outros ministros pelo respeito, pelo critério de antiguidade que ela tem na Corte, para tentar construir algo. Mas a gente não tem cronograma, a gente não tem próximos passos, a gente ainda não tem muitos indicativos sobre qual vai ser o time em que esse código poderá avançar com a opinião da maioria do Supremo Tribunal Federal, porque até aqui o indicativo seria de que a maioria
entende que discutir isso nesse momento seria expor a corte. Por isso que é importante eu falar do outro lado, como é que é a recepção disso junto às camadas da oposição no Congresso Nacional.